E chegamos ao terceiro e último artigo que a gente vai ler para fazer a nossa definição sobre o que é marketing. E esse artigo é o mais antigo dos três, é de 2006, mas eu achei muito interessante trazer ele aqui pra gente meio que fazer uma viagem no tempo mesmo, entender como que era o cenário ali discutido no início dos anos 2000 e o que mudou de lá pra cá. Será que mudou muito? Porque, gente, quando a gente lembra de 2006, assim, principalmente todas as redes digitais que se tornaram canais importantíssimos aí pro marketing digital, não eram assim. Será que então essa ascensão do mercado digital fez uma mudança significativa pra gente ver aí a alteração de conceitos? E se você caiu de paraquedas aqui, é a primeira vez vendo um vídeo meu, muito prazer, eu sou Antônia, eu sou marqueteira profissional, assim, com formação formal em instituições mesmo de ensino. Não sou marqueteira autodeclarada de internet, inclusive aqui eu proponho uma pauta que vai mostrar como o marketing aí, que é amplamente divulgado, ele é um tanto quanto antigo, assim, não tem nada demais e às vezes tem até algumas coisas um pouco erradas. Então, por isso que aqui a gente está pegando direto da fonte, lendo artigos científicos, inclusive esses aqui um pouco mais antigos, pra gente entender como que era pensado antes, pra gente conseguir analisar um pouco melhor, assim, o nosso contexto atual. Então, aqui no início do artigo, uma coisa que eu fiz um pouco errado nas duas primeiras leituras, eu não li o resumo e, cara, quando você pega o resumo de um artigo científico, ele já entrega muita coisa. Então, mesmo se você não encontra, né, não quer fazer aí a aquisição de um artigo, cara, ainda assim vale a pena prestar muita atenção nos resumos, porque ele já vem ali com os resultados encontrados. Então, aqui a gente vê que é um artigo crítico, especificamente do conceito de marketing tratado na AMA, né, American Marketing Association, né? Aqui, lembrando que a gente está vendo lá atrás, né? Então, hoje em dia, o conceito que a AMA coloca em marketing já mudou. Aqui estamos falando, então, de um conceito anterior ao de agora. E eu vou mostrar qual que é o conceito de agora pra gente entender, né, essas mudanças e o que pode ver o quanto que, por exemplo, esse pesquisador conseguiu acertar aí nas críticas, né, que ele fez em relação a essa mudança dos anos de 2006. Bem, então ele coloca aqui, né, que o marketing vem sendo definido como uma função organizacional. E aqui o autor coloca como o objetivo do artigo é ele analisar quais foram, então, os pontos lógicos da mudança dessa definição. E ele concluiu, né, na partir dessas análises que esse autor ele não gostou muito da mudança. Ele disse que não foi muito significativa. Essa mudança não conseguiu abraçar a atual pesquisa em marketing, sendo que a atual no caso de 2006. E o próprio autor, então, ele faz aí uma proposição do que ele acha que seria uma definição melhor, mais apropriada para aquele tempo contemporâneo. E aí ele colocou aqui quais são as premissas, né? Que na definição dele, ele não tá pensando no marketing só, assim, de uma atuação de mercado, mas ele também tá trazendo as implicações desse conceito para a pesquisa em marketing, para a gestão de marketing e a prática de marketing, que então são meio que esferas complementares, mas que precisa ter, assim, se você tá querendo propor uma definição genérica de marketing, precisa abraçar todas essas áreas. E logo no início do artigo, o que eu acho muito legal é a gente sempre prestar atenção nas datas, né? Então aqui ele coloca como nos 25 primeiros anos, digamos, de marketing como um fenômeno social, o próprio marketing ele vem mudando bastante. Então aqui a gente vê que mesmo lá atrás, nos anos 75, 76, a gente vê o fenômeno de marketing de serviço, que é esse service marketing, relationship marketing, como que, né, marketing de relacionamento é muito importante. Hoje em dia a gente vê como que as redes sociais meio que transformou o que seria um marketing de relacionamento, mas isso já era estudado aqui atrás. Network-based business to business marketing,
que network também funciona em português, né? Então esse marketing de relacionamento também mais com business to business, tudo isso lá em 1975 já estava sendo falado. E aí que ele coloca como nos anos 80, 90, já começou as pessoas, os pesquisadores talvez saírem um pouco dessa lógica de troca para uma lógica de interação. Parece uma mudança pouca, mas quando você tá ali uma troca, a gente entende que é mudar uma planta de lugar, né? Mas uma interação, ela é muito mais fluida, mais orgânica. Tanto que aqui a gente vê que a questão da cocriação, ela já começa a aparecer. E hoje em dia a cocriação é uma coisa assim, batida no mercado. Quando a gente fala que os produtos eles são centrados no usuário, são centrados no consumidor. Isso não é nada novo. A gente tem aqui então essa questão do valor da cocriação para o marketing já datando de 1993. Essa outra parte aqui também é muito importante, que é o valor no uso, né? Então o marketing ali antigamente, digamos que tinha então essa preocupação em entender os sistemas de troca, mas uma visão um pouco mais atual também contempla o marketing preocupado em como que as pessoas estão usando o produto, se elas estão usando o produto, porque não é só vender, essa é a questão, né? Não é só aquela parte ali, digamos, de comercial, entre aspas, mas como que o marketing ele vai abraçar toda a jornada de consumo, desde a troca monetária até realmente o consumidor ele sentir a qualidade do serviço ou a não qualidade, se realmente aquele produto foi uma solução. Tanto que, já que estamos falando de conceito, eu não gosto muito de falar de produto, apesar disso ser o mais entendível. Mas quando a gente pensa numa solução, a gente consegue abraçar também serviços, né? Porque produto, a gente às vezes pensa assim, no supermercado, prateleira, B2C. Mas e o B2B, né? Que tem ali uma gama de serviços e software as a service também é um produto, é um serviço. Então, como já tem tantas coisas assim, os limites já foram quebrados, eu gosto muito de falar em soluções. Então, aqui ele coloca, né, que logo ali início dos anos 2000, a gente já tem uma forte vinda de estudos sobre a interação de consumo. E aí ele coloca aqui consumos físicos, serviços, de tecnologia, de informação. E aqui começa um outro ponto muito importante que ele afirma, né? E afirma o quê? Com dados. Que em um grande número de organizações parece que os profissionais de marketing estão menos representados, né? Isso dentro de um board diretor e até mesmo no gerenciamento de topo, assim, é como se não existissem gerentes de marketing, heads de marketing, nenhum C-level que a gente fala, né? E aqui numa pesquisa entre organizações dos Estados Unidos, mostra que mais ou menos 10% do tempo de um board diretor é despendido, né, para falar sobre marketing ou problemas relacionados ao cliente. Então aí já mostra que não é só uma questão de representatividade de cargo, mas até mesmo representatividade de assunto mesmo. Isso, claro, naquela época. E a McKinsey, que é uma empresa de pesquisa, ela não é uma universidade, né? Ela é uma empresa privada de pesquisa, ela é sempre muito citada nos artigos. Com certeza vale a pena, se você não conhece, vale a pena dar uma pesquisada nela. Mostra, assim, dados bem preocupantes, né? Que, né, na pesquisa indica que mais de 50% dos donos ou donas, né, de empresas que foram entrevistadas têm uma impressão negativa do profissional do marketing. E ainda completa com uma segunda pesquisa que mostra que os C-levels de marketing, eles não duram muito nos seus cargos, então rola aí uma demissão, uma dança de cadeiras. E o que a gente vê com essas evidências preocupantes, né, sobre o marketing é que houve um artigo publicado, busca assim essa renascença do marketing, né? Um outro dado bem preocupante e que esse realmente me surpreendeu bastante é que nessa pesquisa aqui de 2005 foi falado que a diretoria ela pode até discutir coisas relacionadas a marketing, só que a diretoria ela discute sem achar que isso é marketing. Existe sim uma preocupação entre os relacionamentos
relacionamentos das organizações em relação aos seus consumidores, mas isso não é tido como algo que o marketing pode ajudar ou apoiar ou ser responsável por esses relacionamentos. E que acaba que esses relacionamentos ficam a cargo de outras áreas aqui, citando como, por exemplo, a área de finanças. E que isso gera problemas, né? Porque a área de finanças não tem, assim, essa capacidade de fazer uma ponte entre os consumidores e os problemas de negócio, as organizações. E, novamente, mais evidências de como que o marketing estava inexistente, né, nesse cargo de diretoria da época, é que numa pesquisa de 2004, aqui mostra que em muitas companhias o marketing ele não estava ligado à estratégia das organizações. Eu fico perguntando assim, o que então o marketing estava fazendo, né? Tipo, porque se ele não estava lidando com relacionamento, não estava querendo entender o consumo e os consumidores, não estava criando estratégias para, né, cumprir com algum objetivo de negócio, realmente fica um marketing bem inexistente. E aqui já mostra um outro ponto, as próximas leituras que eu vou trazer, eu acho que eu tinha planejado já falar dos 4 P's, porque é algo que as pessoas continuam usando para definir o marketing, né? Tipo, o que o marketing faz? O marketing ele lida com o produto, a praça, o preço e o que é o outro mais? Nem sei. Então, assim, e é uma forma de gestão que é misturado com conceito, e aí aqui a gente vê, então, que desde 1999 já tem indícios de críticas em relação a falar que marketing é igual aos 4 P's de marketing, que isso seria uma forma de conceituar. Iniciar, assim, o artigo com todas... Então, iniciar o artigo com todas essas evidências mostra como o marketing, ele tá diluído. E é interessante, né, que como que você faz as coisas meio que existirem conceitualmente na sua cabeça? Você precisa meio que dar nome a elas, né? Como que você vai falar sobre coisas sendo que não passou por uma linguagem, não houve um reconhecimento? E ali é bem claro que então aí no início dos anos 2000 o marketing não tinha reconhecimento nenhum, não fazia parte da estratégia das empresas, não tinha cargo, quando tinha não durava, quando tinha cargo durava, os CEOs estavam, né, chateados aí com a atuação do marketing, então realmente assim um cenário que não tá bem. E aqui já fazendo então a ponte, né, saindo da introdução, tem uma parte que eu acho muito legal e pra gente ver como que é antigo, né, que é essa Service Dominant Logic for Marketing, que é a lógica dominante do serviço em marketing. Eu acho isso aqui muito legal. Eu acho que depois que assim eu passar por várias categorias básicas do marketing daqui a, sei lá, alguns anos, com certeza minha área de especialização vai ser em serviços, até porque eu atuo numa empresa de prestação de serviços B2B, e eu acho muito bacana, né, que isso mostra como que mesmo se você está consumindo um produto ali de prateleira, você tem tantos serviços agregados à venda daquele produto que a gente não pode pensar somente na coisa que a pessoa tá levando para casa, sabe? Mas toda a experiência de compra, porque aí você tem, por exemplo, um serviço de logística de entrega. É muito difícil você pensar em consumo sem passar por algum serviço. Então é por isso que existe essa lógica dominante do serviço em marketing, que a gente vê que não é algo novo. Na pesquisa não é algo novo, então não dá para dizer que na pesquisa não está sendo feito, porque tem muita coisa. Mas eu não vejo, assim, isso sendo discutido no mercado, sabe? Pelo menos não dessa maneira. Fala-se muito da experiência e tudo mais, e sei lá, você precisa ser um serviço premium para ter uma experiência de consumo. Talvez não, mesmo não sendo um produto premium, talvez você precise sim pensar numa experiência, sendo que a experiência é igual aos serviços atrelados ao consumo do seu produto final. Então ele coloca aqui que só pensando nessa lógica dominante de serviço já é um bom ponto assim de partida para a crítica colocada, né, para a definição de marketing da época. Então agora a gente já vai entrando na análise em si sobre como que era definido marketing em 2000
2006, 2005 e que aparentemente ninguém nem sabia, não existia marketing nas empresas, pelo menos nas empresas dos Estados Unidos. E se lá não tinha, imagina aqui, né? Então, um ponto comum é que ali, desde 1990, o marketing, ele representa na organização a atividade ou o processo que está centrado, está com foco no consumidor ou no consumo. E então, né, ele entra aqui que talvez a AMA tenha mudado a definição de marketing depois de 20 anos de uma mesma definição, movida talvez por toda essa crise, né, na disciplina que o autor ainda coloca que teve também crises na área acadêmica em relação a isso, e também ele citou bastante, né, esse artigo que clama por uma renascença do marketing. E aqui o autor coloca que, beleza, teve aí uma mudança, né, na definição, mas que não foi muito significativa. Ainda tá numa orientação do marketing ser uma função das empresas, assim, orientadas a definir alguns comportamentos, assim, das empresas. Então, que definir comportamento empresarial é igual a estratégia. Então, ele coloca aqui, ó, decision making areas. São áreas de tomada de decisão. São capazes de criar mudanças que vão satisfazer os clientes finais e também junto com os objetivos de negócio. Então, quais seriam essas áreas de decisão? Aí o autor coloca que acaba que essas áreas de decisão volta aos 4 P's de marketing. Deixa eu ver se eu lembro. Que é produto, promoção, preço e praça. Tinha esquecido a promoção. E aí ele coloca aqui, né, que esses 4 P's, da onde surgiu, é de 1960. Então, assim, né, tá um pouco antigo. Então, afinal de contas, qual que é essa definição tão mal falada? Então, marketing é uma função organizacional e também um conjunto de processos para criar, comunicar e entregar valor para o consumidor e também gerenciando as relações com o consumidor numa forma que beneficiaria a organização e suas partes interessadas, né? Aqui em relação a stakeholders, porque essas questões de organização, por exemplo, que é de capital aberto, então você tem ali várias pessoas que detêm aquela empresa. Então, stakeholders é nesse sentido. Então, nessa definição, o que é interessante é que coloca que o marketing, então, é algo que acontece dentro de empresas e organizações. Então, será que uma pessoa só não faz marketing, né? E também, será que essa definição abraça a pesquisa em marketing? Porque é feito tão dentro de uma universidade? Enfim, dá pra ver que essa é uma definição bem orientada mesmo à prática de mercado. E o que, assim, se você viu a nossa primeira leitura, lá a gente chegou à conclusão que um conceito geral, genérico de marketing é bem complicado de se atingir, mas que existem métodos pra gente conseguir, então, criar esse conceito que seja generalista o suficiente, especialista o suficiente para conseguir fazer uma definição de fato, ao mesmo tempo que abrace toda a pluralidade ali que necessita um conceito. Então, aqui, quando a gente pensa que é uma definição feita pela uma associação que é do mercado mesmo, é isso, assim, tipo, ela não é generalista o suficiente para abraçar o marketing feito em todos os lugares. Então, não acho tão estranho uma definição dessa saindo da onde ela veio, né? E aí aqui, então, o autor já mostrou que existia uma crise, quais eram as evidências para afirmar que existia essa crise, viu que houve uma alteração desse conceito, não foi uma alteração muito significativa, e aí a análise desse conceito foi pautado, então, em primeiro lugar, a questão do valor para o consumidor, o marketing sendo responsável por gerenciar o relacionamento com esse consumidor e o marketing sendo uma função organizacional. Então, esse autor ele vai analisar esses 3 pontos e vai questionar, né, essas grandes áreas do conceito. Então, aqui a primeira afirmação é que a frase usada, Jesus amado, que a frase usada, né, que é você entregar valor para o cliente, já implica que esse valor, né, aqui, ó, já implica que esse valor está no produto ou solução daquilo que você está entregando, né? Ó, any type of solution. Então, o que isso nos leva, né? Que o termo para essa troca é valor na troca. E aí, vocês lembram lá em cima, a gente já falou que, poxa, existe uma
criação de valor. Então, a primeira crítica em relação a isso já é nesse ponto, assim, cara, o cliente, ele queria valor para a marca também. Olha só como são as coisas, né? Como que hoje em dia a gente vê isso com muita clareza, né? Não tô falando nada fora do comum, mas isso, assim, lá em 2000 e bolinha, você vê que a pesquisa acadêmica já estava muito mais à frente ali do que o que a gente tem a definição da maior instituição de mercado que dita coisas sobre marketing, né? Essa definição de marketing da AMA é muito utilizada, muito utilizada. E aí a gente vê aqui, né? Que às vezes, por isso que eu fico falando, vamos nos alinhar com a pesquisa acadêmica, porque é onde o ouro está, pra gente estar contemporâneo e não ficar discutindo coisas de 20 anos atrás, né? Que aqui a gente está discutindo coisas de 20 anos atrás. E aí o que é muito interessante aqui nessa afirmação de 1996, que é: não existe valor para o consumidor enquanto ele não usou o produto. Por isso que essa coisa da troca, só a troca ali, só o faturamento, lembrando que, poxa, o marketing nem está sendo feito pelo marketing em si, está sendo feito pela galera de finanças, que está pensando que é só em faturamento, né? Mas usou o produto, consumiu o produto, aí que está o valor de fato, né? O motivo da compra. E então a gente vê que essa coisa no valor no uso em vez do valor na troca é muito antigo. Que ó, 1990, gente, 1990. Isso já estava aí na literatura do marketing. E aí coloca aqui um monte de exemplos falando sobre isso. E é muito interessante, então, que não somente mostra como que existe um problema conceitual no que é troca e no que é valor, como já indica aqui, né, que um artigo de 2004 já demonstrou que isso pode ter sido uma interpretação ruim da microeconomia, porque o marketing, a matéria-mãe do marketing é a economia. A economia, ela era bem antiga e pelas mudanças sociais acabou que o marketing começou a se transformar, saiu de ser uma pasta na pesquisa de economia e começou a ser uma pesquisa por si só. Então aqui pode ser que nessa transição, às vezes pegando metodologias, conceitos ainda utilizados na macro e microeconomia, deu aí esse ruído, né? Mas que, novamente, foi percebido, encontrado e proposto uma nova forma de entender essas trocas. E quando a gente pensa, né, em discussões, assim, bem antigas, desculpa, estou entrando em áreas complicadas, mas existe, né, essa concepção de que o valor é agregado das pessoas para o produto. E sim, existe uma transformação ali, né, de matérias-primas e uma troca de valor ali, mas para o marketing isso não é suficiente, né? A troca de valor do marketing, quando o marqueteiro está falando sobre isso, não necessariamente quando o economista está falando sobre essa troca de valor, é realmente só quando tem ali a prática do consumo. E aí essa prática do consumo também traz aqui um outro termo, né, que é a geração, o processo de geração de valor, que aqui já tem aqui desde os anos 2000. E aí tem aqui, ó, a afirmação do que eu já falei anteriormente. Isso também no início dos anos 90, já colocando aqui que uma organização, ela pode se apropriar, né, do conhecimento de quem está consumindo, das capacidades que o consumidor tem em relação ao produto para melhorar suas qualidades. Então, já mostra que essa centralidade do consumidor já aparece aqui, que são boas práticas de pesquisa, que hoje tem o UX Research, né, que é assim super conhecida, tá ali, não mudou de nome, é o como que produtos digitais falam, né, sobre essa prática, mas ela já existia antes, já era pautada. Olha, a gente precisa ter estudos de como que o consumidor consome nossos produtos para melhorar. Isso melhora a qualidade do produto, então precisa ser estudado e visto. Por isso que, como a gente está novamente falando aqui sobre mudanças de conceito, quando a gente às vezes fala uma coisa de uma maneira certa, que você fala assim de processos de criação de valor, então você já está embutindo essa noção de que você precisa estar próximo da pessoa, né, ou da organização que está consumindo o seu serviço para você ter uma melhora de qualidade a partir dessa pesquisa. E aí entra toda a parte de satisfação do cliente, de sucesso do cliente, tá tudo embutido
perspectiva, novamente, de 1990. Nada novo. E aí aqui tem um ponto que tá dentro dessas mesmas discussões, mas o que eu acho muito interessante é que, pra gente prestar atenção que nessa prática de você entender como que o valor daquilo que você está oferecendo acontece na hora do consumo, é porque se o marqueteiro ele consegue entender, quanto melhor ele entende esse processo, melhor ele pode fazer novas ofertas, né? Então, poxa, tem uma solução A e B, mas aí eu vi que talvez a gente precisa fazer uma necessidade C, faz algumas variações daquele mesmo serviço, né? Daquele mesmo produto, além de comunicar melhor aquilo. Então, tudo hoje que a gente vê de padrão, e principalmente assim, o marketing digital como uma ferramenta ótima de educação e de fomento ao mercado para mais pessoas consumirem determinado produto, é um pouco disso, assim, né? Você tem, pelo entendimento, você consegue comunicar melhor sobre o seu produto, educar melhor para mais pessoas consumirem aquilo que você está oferecendo da maneira certa para usufruir ao máximo. Então, aqui, já chegando para o final dessa parte, porque eu prometi que essas leituras de artigo iam ser rápidas e não tá sendo muito rápido, mas é isso, né? Uma riqueza de informação, o que eu posso fazer? Então aqui o autor, ele faz duas proposições, né? Sobre toda essa discussão. É tipo um resumo da nossa discussão, então presta atenção. Então o valor não é entregue pela empresa para os seus consumidores, mas criado em um processo de consumo. E o que suporta esse processo é a cocriação na interação com os consumidores. Proposição B, que o papel do marketing está em criar, desenvolver e comunicar essas proposições de valor para os consumidores. Em contrapartida, né, também dá suporte aos consumidores nessa criação, né, como que o consumidor cria valor para ele mesmo a partir desse consumo, a partir, né, do consumo de produtos e serviços e informação, e sobre qualquer interação que pode gerar aí, então, uma cocriação de valor. Como eu achei que assim, minha tradução em tempo real não tá muito boa, né, gente? Mas eu vou pegando o jeito aqui. Então, no final das contas, desenvolver comunicação, dar suporte ao consumo, garantir que o consumidor vai consumir do jeito direitinho, que tá tudo entendível. Agora, vamos ver, então, esse ponto sobre a gestão do relacionamento. E, assim, o principal ponto de crítica em relação a isso é que relacionamento também é uma coisa muito ampla. Tá difícil até de entender o que é definição de relacionamento aí para a questão do marketing. Existem ali alguns pontos que o autor coloca que relacionamento seria então a compra repetitiva, né? Você comprar sempre da mesma marca aí por esses programas de lealdade, por exemplo. E ainda mais, assim, se você coloca que relacionamento é importante, até mesmo se coloca relacionamento na própria definição, e aqui o autor coloca que existe evidência de 2005 que indica que você manter o relacionamento nem sempre é uma estratégia muito boa, porque você tem um custo para manter esse relacionamento, para você reter esse consumidor. Então, às vezes, você tentar reter o consumidor é mais caro do que você procurar novos consumidores. Então, assim, isso é muito claro no B2C, em produtos com ticket baixo e tal, porque é uma compra um pouco mais compulsiva. Mas, sim, relacionamento no B2B é outra história. Para um B2B, com certeza, marketing precisa ter relacionamento no nome, pelo o ciclo de venda. Demora muito tempo para você fechar um contrato, é muito comum a conta, um determinado contrato acabar crescendo e tal. Então, né, talvez aí como relacionamento é imperativo para talvez num B2B, mas não tanto num B2C, já não dá, né? Se não tá bom para não dá para colocar para ser o geral para todo mundo. E um outro ponto que eu acho muito interessante, né? Colocar ali que você gerenciar um relacionamento com um cliente implica que existe um relacionamento. E isso é muito verdade, né? Às vezes, tipo assim, a empresa tá se achando, né, que existe um relacionamento. Assim, às vezes você comprou, nem sabe direito qual que é a marca, qual que é o relacionamento dessa pessoa que comprou. Claro que, pensando com a cabecinha lá de trás, você medir relacionamentos, imagina o quão difícil era lá atrás. Então, realmente, esses programas de lealdade que você tinha que tomar uma ação para tirar proveito de alguns pontos e tudo mais. Hoje em dia, cara, todas essas maiores empresas têm até cartão, né, que o crediário das Casas Bahia realmente
é uma coisa que tem para todo mundo, né? Então você compra com o cartão da loja para eles medirem o seu comportamento, te dão aí uma grana para retornar, né? E hoje em dia com a rede social fica muito mais fácil, né, de você mensurar. Então, talvez esse mesmo pesquisador hoje em dia não teria uma crítica tão ferrenha em relação ao marketing querer enfiar um relacionamento aqui no meio, né? Ele coloca aqui que ele não encontrou pesquisas que dizem que o consumidor reconhece o relacionamento. Hoje em dia para você ver, né, como nisso que as redes sociais mudaram muito. O consumidor agora consegue sim reconhecer o relacionamento com a marca e vice-versa, né? E criticar, e você tem esse diálogo, nessa via dupla de diálogo. Então essa ainda é aquela cabeça de que as organizações estão lá, existe um controle muito grande da mídia, então realmente é um outro cenário que a gente viu assim desmoronando em 20 anos. Nem isso, né? Na verdade, eu tô redondando, não é nem 20 anos não tem, né? Então, assim, aqui, novamente, a maior crítica é que nessa nova definição não indica nada em como que o marketing deveria gerenciar esses relacionamentos. Fora dizer que tem que ser gerenciado de uma forma a beneficiar as organizações. E é muito interessante como que, definitivamente, você gerenciar relacionamentos para beneficiar a organização, ela não é uma coisa verdadeira. Na empresa que eu trabalho, para você estabelecer uma relação de confiança, muitas vezes a gente fala, tipo, olha, a entrega foi feita, não existe mais nenhum trabalho para fazer. É comum o próprio cliente virar, você acredita que tem mais algum trabalho? Precisa melhorar em algum ponto? E a gente fala, não. E isso é contraintuitivo para o nosso lucro, porque a gente poderia ali forçar, né? Não, vamos renovar por mais um tempo, não, vamos fazer mais tal coisinha assim, só para conseguir vender a nossa mão de obra, e não é feito. Então, assim, nem sempre é bom fazer isso, assim, né? Tem uma questão ética aí de você, talvez, optar por fazer melhor aquilo para o seu cliente, mesmo que aquilo não é o melhor para você, né? Para o seu lucrinho. Então, vamos lá para o nosso momento de atenção, que então são as proposições do autor em relação a essa discussão. Isso é muito legal. Proposição 2A, que os consumidores, eles podem até estar, né, numa relação, como também não tá numa relação, num modo de relação com as empresas. Então, talvez ele nem sempre aprecie ser abordado numa maneira ali, né, de um relacionamento pelas firmas. E aí coloca aqui que apesar de gerenciar os consumidores e as relações com os consumidores pode ser efetiva na maior parte do tempo, não pode ser considerado uma estratégia genérica que todo mundo tem que fazer, ou que todo o marketing, né, das organizações deveria fazer. Com isso, né, gerenciar relacionamentos com clientes não pode ser incluso na definição do marketing, nessa definição genérica como um guia de princípio base, que de uma maneira implícita, a definição do marketing precisa abranger um marketing relacional e não relacional, né? Então, eu acho que ficou bem claro essa parte, e hoje em dia a gente vê que, apesar de eu continuo concordando que não tem que ter, né, no conceito, com certeza os relacionamentos são outros, né, hoje em dia são outros. E aí aqui a gente entra na questão do marketing, ele ser uma função organizacional. São só as empresas que fazem marketing? E aqui, então, a primeira crítica em relação ao marketing ser uma parte da organização é que o marketing sozinho ele não consegue abraçar tudo, né? Tipo, então o marketing, você vai ser responsável pelo cliente consumir nosso produto. Gente, mas se a gente pensa aí, então, no e-commerce, o marketing, você tem uma área de logística, o marketing não é a logística. Então, assim, será que a gente consegue dizer que aquele ali é o departamento de marketing? Eu também vivo isso, assim, na veia. Tipo assim, cara, não dá pra colocar só o departamento de marketing ali isolado
na minha vida aí trabalhando nas empresas, quando tinha essa postura de isolar o marketing, ele acabava virando outra coisa. Então, assim, por muitos anos eu fui publicitária. Tava ali analista de marketing, mas na verdade eu tava sendo comunicóloga, designer, publicitária, tava sendo tudo menos realmente marqueteira. Assim, não vejo problema nisso, mas quando a gente tá aqui definindo um campo, definindo um conceito, sendo bem criterioso, olha só o que acontece, né? Então, eu tinha várias capacidades, tava exercendo capacidades que eu não era tão boa, né? Eu conseguia exercer, talvez, por eu ter vindo das artes visuais, ter ali conhecimento da linguagem visual e ter um mínimo de fluência nos programas de design, então eu conseguia enganar bem e acabava ficando nessa função, assim. Mas quem tem uma formação um pouco mais clássica do marketing, saindo de um curso de graduação de administração, não vai saber fazer o designzinho, entendeu? Então, assim, qual que é, né, a realidade ali de uma organização que talvez coloque o marketing em um departamentozinho e acaba tendo competências estranhas, né, do marketing só por conta disso. Então, aqui ele coloca, desde 2005 existe já, né, essa discussão, falando que como que se você coloca o marketing como um departamento, uma função entre outras de uma empresa, fica difícil de você gerenciar a influência, né? Tipo, o marketing ele não vai conseguir influenciar, se ele tá ali isolado, ele não vai conseguir abraçar todos os pontos de contato que um consumidor pode ter com uma marca. E aí ele coloca aqui que em serviços B2B é ainda mais evidente, e aí, sim, é super evidente. Então, pra mim, assim, lidar com a cultura organizacional de algumas empresas era super difícil, porque eu acabava, assim, de boa fé, querendo às vezes me meter em lugares que o povo falava assim, mas o que você quer se meter aqui? Não tem nada a ver com marketing, vai lá fazer rede social. Então, assim, vocês entendem como que novamente, esse detalhezinho do conceito vai ligar lá com o departamento, nem existir cargo de marketing nas diretorias. Discutirem isso tudo, nem atribuírem isso a uma discussão que o marketing pode contribuir. Tá um pouco nisso aqui. E aí aqui, então, né, que esse link entre marketing, operação e o RH já foi reconhecido há muito tempo. Então, assim, aí aqui coloca um monte de evidência, de artigo. Olha só, datando desde 1975, que assim, gente, é administração de empresa. Então, assim, hoje, atualmente, eu tô numa empresa que entende muito bem isso e, tipo, é um marketing. A gente nem, assim, a gente fala de marketing, mas no final é uma squad de operações que tem o atendimento, a pessoa responsável pelo atendimento comercial, a pessoa responsável pelo RH e eu. Então, assim, a gente tá ali todo mundo junto na área administrativa e isso chama-se a área de operações, que então é toda a parte operacional da empresa ou parte administrativa da empresa, só não tem a pessoa de finanças junto que é terceirizado. Então, aí fica um pouquinho lá, mas também poderia estar, quem sabe, provavelmente um dia estará. Quando a empresa crescer, vale a pena trazer para dentro de casa. Mas então aqui, nessa tríade bem básica, reconhecida, a gente opera e isso facilita muito a vida, muito. Então aqui, o que eu acho interessante é que coloca que quando você propõe um valor, você pode até, né, o marketing está propondo um valor e o marketing pode comunicar esse valor como uma função separada. Mas para você conseguir garantir que o que você está ali ofertando realmente vai acontecer, o marketing já não pode estar isolado, né? Então, isolado nessa situação do que? Só oferta o valor, promoção, comunicação, marketing é só isso? Tá, mas se o marketing não tá no resto, como que ele vai garantir? O processo de consumo não garante, então isso é complicado. Então aqui, ó, olha o Kotler finalmente aparecendo, né? Porque todo mundo só coloca Kotler, então em 1994 coloca aqui, ó, Kotler já dizia, uma função integrativa das áreas, né? E ainda propõe, assim, ainda afirma que as pessoas em diferentes funções, né, das empresas são profissionais em suas próprias áreas, todos com a função especialista, né, para, no final das contas, conseguir atingir o sucesso das operações de negócio. Então, exatamente, assim, resumiu que eu tava tentando falar um pouquinho também da minha experiência profissional. Então, aqui,
já iniciando uma proposta, né, de uma nova perspectiva, é o marketing como um fenômeno relacionado ao consumo, aos consumidores e esse retorno, né, tipo, o que o consumo traz em retorno. Numa situação assim, que no final das contas é que requer realmente um foco no consumidor. E aí, então, o que poderia definir o marketing é como as pessoas dentro de um departamento que tem um foco total, full-time duty, centrado ali no cliente, né? Esse é o foco central do marketing. Enquanto pessoas em outros departamentos, como o RH, o foco central, foco central no marketing, o foco central no consumidor, né, no cliente. Enquanto, por exemplo, RH, o foco não vai ser no cliente, né, no final. Então, isso também, quando a gente abraça ali a gestão de empresas, é muito interessante porque fala como que numa gestão de conflitos, na verdade, conflitos são benéficos. Porque quando você tem pessoas que estão olhando, estão ali representando os interesses do consumidor final, representando os interesses dos trabalhadores dentro de uma empresa, os interesses das finanças da empresa, todo mundo com o olhar, com essa perspectiva, vai criar, né? Porque às vezes você tem objetivos que são antagônicos e conseguir equilibrar e ter um caminho do meio que nem tudo vai ser cliente, nem tudo vai ser os trabalhadores dentro de uma empresa, nem tudo vai ser só finanças, só faturamento, só lucro dentro de uma empresa. Você vai conseguir ter uma estratégia interessante, um equilíbrio maior entre todas as necessidades, né? Então já vamos dar uns saltos aqui, porque estamos longo, né? Leitura longa. Então aqui temos 3 proposições. Então vamos lá, as últimas proposições aqui. Tô suando bicas. Então aqui, primeira proposição, marketing não pode ser implementado por uma organização, como uma função organizacional. Uma função organizacional de marqueteiros especialistas, né? Então, full-time marketers only. Que isso quer dizer que você precisa ter ali no marketing, talvez outros especialistas que não sejam só de marketing, para o marketing realmente acontecer. Então, né, essa coisa de eu estar nos departamentos e fazer coisas de design, porque também não tinha. Então eu achava que marketing era isso, mas é porque eu estava ali sendo uma urgência dentro das empresas. Mas a princípio, se você for querer, né, colocar ali todo mundo juntinho, você tem especialistas de várias áreas para fazer o que um departamento de marketing deveria fazer. Então, o marketing, ele precisa ter então esse foco no consumo, um foco no consumidor em todos os pontos de contato numa organização. Então, para isso, precisa envolver, né, tanto esses marqueteiros full-time, como outras pessoas que estão predominantemente focadas e treinadas num foco no consumidor. Então, o que isso quer dizer? Às vezes você pode ter um cientista de dados, mas ele vai estar focado em analisar os dados dos consumidores, né? Por exemplo, fazer o CRM de uma empresa. Então, pode ter assim, então esses part-time marketers, pode ser então uma galera de logística, né, que faz aí uma engenharia de produção para também pensar em como melhorar a experiência de consumo, mas que não vai ser também um full-time marketer. Então também aqui, para colocar aqui o marketing efetivo, ele também precisa de tecnologia, sistemas de informação, outros sistemas desenhados com a função de estar ali centrado no cliente. Ou seja, no final das contas, tudo que é centrado no cliente é marketing, independente se a pessoa é cientista de dados, se é marqueteiro, o que faz. Então, se você tá ali numa organização e coloca que, olha, você tem a perspectiva de cuidar do cliente, então você já tá fazendo marketing. É mais ou menos isso. E aqui, estamos chegando ao fim, que é como, então, o marketing precisa ser implementado. Porque ali no finalzinho, né, da definição tinha essa parte, né, do marketing, ele tá voltado aos interesses das organizações, então essa é uma forma talvez de implementar. O pesquisador coloca, né, que o marketing, ele precisa fazer com que o consumidor atinja um certo estado para conseguir conquistar o valor desejado, né, e atingir o
objetivo da satisfação. Então, se for mesmo isso que o autor está propondo, né, é uma entrada e uma saída de estado, um estado de satisfação. Você está em estado de insatisfação, aí você entra no estado de satisfação depois que você consome aquilo que você comprou, digamos assim. Então ele coloca aqui que, como isso é muito importante, na definição do marketing precisa prever alguma guia geral de indicar como então as atividades do marketing ou esse processo de marketing tem que ser planejado e implementado. Por que isso é importante? Ligando lá no início do artigo. Os C-Levels, eles estão discutindo marketing sem saber que é marketing, né? Então, como que o marketing ele implementa a si mesmo para ele ser visto, medido e valorizado numa organização. Porque o marketing está sendo feito, só que não está tendo ali o crédito. Essa parte aqui eu acho muito legal e com certeza no vídeo resenha vai entrar em peso, porque eu achei muito legal. Aqui já também não é nada novo, desde assim dos anos 90, 2000, coloca que o objetivo do marketing está entre essas trocas, né, e você ter uma comunicação de promessas e você cumprir essas promessas, né, e eu acho que isso abrange muita coisa, traz uma perspectiva muito legal para o que o marketing deve ser, né. Então, assim, quando eu falo que eu detesto a galera do infoproduto, em parte é isso, tipo, a galera faz promessas que não são cumpridas, sabe? Tipo, olha só esse caso aqui da pessoa que faturou não sei quanto, aí lá a notinha de rodapé. Isso não é uma promessa, isso é só um exemplo, não é garantia de nada. E assim, você tá prometendo, você tá falando que o seu curso é maravilhoso, que se você consumir esse infoproduto você vai ficar milionário, e no final das contas, tipo, não, isso não é uma promessa. Você fala assim, tá. Então, quem se importa, né? Ao telemarketing. E aí, então, esse conceito de promessa foi introduzido na literatura do marketing em 1983, 86, 88, por esse cara aqui, Henry K. Lunius. E aqui, né, que Kotler, em 1972, também fez ali um desenho de marketing também baseado em promessas, né? Marketing é um conjunto de atividades humanas direcionadas a facilitar o consumo, de facilitar e consumar trocas das promessas. Tá, a minha tradução em tempo real tá péssima, mas eu espero que uma hora dessas você já me entendeu. Você já entendeu, minha palavra basta. E aí olha só que interessante aqui, de 1991, né? Quando você tem num contexto em que o cliente ele não pode ter a experiência do produto, você só tem as promessas daquele produto, né? Essencialmente você tem a promessa então as promessas de satisfação, mesmo que essas promessas assim passem por algo um pouco mais tangível, ainda assim são só promessas. Olha só que coisa. E aí aqui coloca como que a experiência anterior do consumidor em relação ao produto ou àquela marca também vai alterar, né, essas questões de percepção das promessas, percepção de valor daquilo que está sendo consumido. Então aqui ele coloca que algumas atividades do marketing são simplesmente fazer promessas, enquanto as outras são garantir que essas promessas sejam cumpridas. Eu acho isso aqui muito legal. E super antigo, né? Perspectiva bem antiga. E pra mim muda muita coisa, assim. Ajudou a ter muito sentido, assim, na minha cabeça, né? Então, aqui coloca também que os consumidores, eles têm uma vontade implícita, né? Uma expectativa implícita daquilo, ao mesmo tempo que pode ter também, sim, necessidades explícitas de consumo do que ele espera que aquilo seja. E isso é muito interessante, porque direto a gente fala, tipo, isso aqui é um padrão de mercado, a qualidade de um serviço de padrão de mercado, assim. Se você tá com um ticket muito alto, o que você espera desse ticket é que você tenha um processo de sucesso do cliente, uma gestão do cliente. Então, assim, se você não tá pagando pouco, a expectativa é que você não tenha, por exemplo, esse tipo de serviço, né? Então, você precisa entender quais são as expectativas e qual que é o padrão de mercado. Se você quer aumentar o seu preço, você entrega mais, em teoria, né? Deveria ser assim. Então aqui, novamente,
para o momento mais importante do nosso texto. Então, que os consumidores têm necessidades explícitas e implícitas e misturadas, expectativas misturadas, né, em relação ao como que ele enxerga a performance da organização, daquela marca que esse consumidor está consumindo. Então, assim, para você conseguir cumprir essas promessas, né, numa relação focada no consumidor, isso requer esforços internos de marketing, como esforços específicos para garantir que aquela promessa seja cumprida, né, dentro ali das organizações. Então, que tecnologia, informações e outros sistemas precisam estar apropriados para que a liderança não só dê o suporte de uma maneira... Não, calma, vamos lá. Então... Terceira promessa. Precisa haver, né, tecnologias que as tecnologias da liderança, elas precisam estar focadas no consumidor para dar esse suporte à performance do consumidor por esses part-time marketers. Isso quer dizer que todo o sistema organizacional, né, toda a empresa, mesmo entre os full-time marketers, quem está ali 100% focado no cliente, tanto quanto os meio focados em clientes, a liderança disso precisa ter tecnologias apropriadas para você conseguir medir a performance do seu cliente, né? Que vai, por consequência, ser a performance daquele seu produto, que você precisa medir a satisfação do seu cliente. E por último, fazer promessas, suportados, né, por atividades internas, como atividades como marketing. Então aqui, no final das contas, essa frase aqui bem difícil, tá dizendo que o processo de marketing é o quê? Fazer promessa, e essa promessa ela vai ter o suporte de atividades internas da empresa para garantir que essas promessas e expectativas vão ser cumpridas, e ao mesmo tempo ter então todo esse sistema, liderança e tecnologia para garantir que a promessa foi feita e a promessa vai ser cumprida. É mais ou menos isso. Proposição 4D. Então aqui, pra gente terminar a conclusão, não vou chegar até o finalzinho, porque eu não estou mais aguentando de calor. E eu acho que a gente já discutiu bem ponto a ponto, né? E também a conclusão da conclusão são mais para a área de pesquisa do marketing. Então vamos ficar aqui nessa parte mais dos conceitos. No final das contas, vamos ver qual que é a definição sugerida, finalmente. Então, marketing é uma... Vamos lá. Vamos conseguir aqui na minha tradução. Acho que eu vou colocar... Não vou fazer tradução simultânea, porque tá sofrido. Vamos então fazer uma tradução não simultânea aqui, rapidinho. Marketing é um foco no cliente que permeia as funções e processos organizacionais e é voltado para fazer promessas por meio de proposta de valor, possibilitando o cumprimento das expectativas individuais criadas por tais promessas e cumprindo tais expectativas por meio do apoio dos processos de geração de valor do cliente, apoiando-se assim a criação de valor em os processos da empresa, bem como seus clientes e outras partes interessadas. Uau! Mas assim... É complicado se a gente não passou pela toda essa discussão. Eu espero que esteja claro, porque a gente passou por todas as discussões, né? Que então, o marketing, ele tem um foco no cliente. O marketing é uma função... Não, veja bem. Trazendo para o português aqui, melhor dito. Então, o marketing é uma função e processos organizacionais com foco no cliente e que é voltado a fazer promessas por meio de propostas de valor, cumprindo expectativas individuais que foram criadas a partir dessas próprias promessas. E também é um marketing, tudo aquilo que é processo de geração de valor para o cliente, né? O apoio ao processo de geração de valor, que a gente já entendeu que o processo de geração de valor é o próprio consumo. Dá para melhorar, mas aí eu vou melhorar isso, né? No vídeo resenha, por isso que esse aqui ainda precisa de mais um vídeo, que aí eu vou trazer. Eu vou pensar melhor em como que são feitas essas coisas aqui, e aí a gente vai conseguir chegar numa definição em português, melhor dito. Então, gente, é isso finalmente. Não consegui, eu achava que ia dar em 15 minutos, deve ter dado quase 1 hora de leitura, mas foi muito legal, Eu não entrei na definição atual da AMA, que foi aprovada em 2019.
2017. Então, 10 anos depois, teve uma mudança aí então vamos rapidamente falar sobre ela. Então aqui, né, na definição de 2017 da AMA, marketing é atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para clientes, parceiros e a sociedade em geral. Tá bem até próximo, né? Eu acho que a definição do moço ali, pesquisador, tá uma definição bem certeira quando a gente sabe o que quer dizer cada palavra, esses processos de troca de valor. Mas eu acho que melhorou a definição do marketing. Eu acho que isso muito impulsionado essas mudanças comunicacionais. Eu acho que ficou mais claro porque que o cliente tem que estar no centro de tudo, né? Tem outros pontos ali sobre essa crise do marketing que eu já fiz as minhas pesquisas, se essa crise continua ou não vamos discutir agora, porque já encerramos a leitura do artigo, mas então fique aí para o próximo vídeo, que aí eu vou trazer as pesquisas atualizadas sobre essa crise do marketing. O marketing melhorou? O marketing já está no C-level? As empresas já estão começando a entender e praticar mais o marketing? Vamos ver como que estão esses dados. E também fechando aí todos os pontos que a gente viu, os pontos principais dos artigos. Então, até a próxima. Tchau, tchau.